da minha cama, eu peguei rapidinho e comecei ali no bloco de notas a digitar o que Deus estava ministrando ao meu coração, e eu quero compartilhar isso com vocês. Parte nós vamos aprender nesta noite. Eu sei que o que é tratado aqui não vem de mim, não vem da minha vontade, não é a imposição do meu querer, mas vem do Espírito de Deus para a sua vida. Então, eu te peço em nome de Jesus, se abra para aquilo que Deus quer falar com você. Tema desta noite: preparados para a guerra. Lá em Lucas, no capítulo 14, o versículo 31 diz assim: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O Senhor Jesus nos ensina que um rei, antes de combater, antes de entrar num combate, numa batalha, numa guerra, ele precisa analisar se com os 10.000 homens que ele tem, ele é capaz de elaborar uma estratégia para vencer 20.000 que vem contra ele. E ele diz assim: se isso não for possível, então você vai mandar ali uma embaixada de paz, você vai mandar ali conciliadores para um tratado de paz, porque é inteligente buscar a paz quando você não é capaz de vencer uma guerra. É isso que ele está dizendo aqui. Que o Senhor possa falar ricamente ao seu coração. Pai, eu desde já te agradeço pelos dízimos e ofertas semeados na tua casa, por estes homens e mulheres que com tanto amor e generosidade semearam mais uma vez na tua casa. E também peço que o Senhor, através do teu Santo Espírito, fale, Pai, rica e profundamente aos nossos corações. Eu, nesta hora, me coloco, Deus, no meu devido lugar, como um vaso de barro, apenas um instrumento, apenas porta-voz de algo que não é meu, que é algo que é teu, para alimentar e para apacentar o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha preciosa e amada família espiritual. Sabe que todas as vezes que nós nos reunimos aqui, o Senhor não nos deixa sair daqui de mãos vazias. Sempre Deus manifesta algo enquanto nós louvamos, enquanto nós estamos aqui. Eu sinto isso no meu espírito, que a atmosfera espiritual da nossa igreja, deste lugar, vai nos dando sonhos, visões. O Senhor vai trabalhando no coração de cada um de nós, com cura, com libertação, sabe, nos fazendo, nos proporcionando sonhos novos e um novo direcionamento. E Deus quer que hoje isso aconteça também na sua vida. E eu quero que você saiba, eu queria começar já falando sobre isso, que é muito importante nós estarmos preparados para toda e qualquer situação em nossas vidas. Todas as vezes que nós vamos executar alguma coisa, é muito importante que você esteja preparado para a tarefa que você vai fazer. E eu não quero falar hoje apenas sobre uma preparação de ordem profissional, aonde você vai aumentar ali o seu currículo, aonde você vai aumentar ali, sabe, o seu conhecimento humano apenas. Isso é muito importante, é fundamental. Você buscar conhecimento, você se aprimorar, você fazer cursos, você buscar dentro da sua área se desenvolver, crescer, ser o melhor dentro do que você faz. Isso é importantíssimo para a sua vida. Mas nós precisamos entender que não é apenas esta preparação que nós devemos buscar. Deixa eu lhe dizer por quê. Porque como homens e mulheres de Deus, eu sinto que aqui nós temos muitas pessoas, graças a Deus, preparados e preparadas para muitas atividades, para muitas questões na vida. Mas o Espírito tem falado muito ao meu coração da preparação que nós precisamos ter, que não é uma preparação humana, não é uma preparação acadêmica, não é uma preparação qualquer, é uma preparação em Deus, é uma preparação no Senhor, na força do seu poder, uma preparação espiritual. Você sabe que quando
um judeu nasce, quando uma nação como a nação judaica, quando tem ali uma criança, ela é desde sempre orientada e ensinada nos caminhos do Senhor. Quando nós nascemos, desculpe aqui falar desta forma, mas infelizmente é uma triste realidade, nós somos introduzidos na nossa nação a diversos tipos de crenças, de credos e de religiões possíveis e imagináveis que existem no nosso Brasil. Se nós pegarmos aqui essa miscigenação religiosa, não é, que acontece aqui no Brasil, é até confuso, porque dentro da própria igreja evangélica não se há um consenso, dentro da própria igreja evangélica há uma divergência muito grande, dentro da própria linha teológica, dependendo da linha teológica que alguém segue, né, se alguém é calvinista, se alguém não acredita naquilo que Calvino acreditava, a forma com que ele interpretava as escrituras, e aí a pessoa vai partir para uma questão mais luterana, e há uma confusão, mesmo dentro dos princípios da teologia. A gente vê essa divergência teológica, ela permeia durante muitos e muitos e muitos anos, e não há um consenso entre muitos teólogos. E por que eu estou te falando isso? Porque a maioria do povo de Deus não tem uma base, um alicerce, uma preparação para resistir as situações que sobrepõem as suas vidas. Talvez você esteja aqui e você nunca nem se deu conta disso, que tem muitas coisas que você está sofrendo, muitos problemas que você passou, muitas coisas que você enfrentou na vida, que poderiam ter sido evitados se a sua vida espiritual tivesse sido muito bem preparada, ou se você tivesse essa preparação para enfrentar esta questão que se levantou contra você. Eu vou explicar isso com mais profundidade, mas eu estou dando essa introdução para que você possa hoje entender que é muito necessário ter uma preparação correta, uma preparação certa. Usar as armas que o Senhor nos deu de forma sábia, de forma sensata, de forma correta, quando situações investirem contra as nossas vidas. Eu tenho falado aqui que nós temos que nos preparar para a guerra. Parece até uma coisa assim, bispo, realmente a gente vive em guerra, é tanta coisa. Escute uma coisa, existem guerras que você vai ter que lutar, quer você queira ou não. Existem situações que vão se levantar contra a sua vida, quer você goste ou você não goste. Existem situações que vão investir contra você do nada, pelo simples fato de você estar vivo, de ser um filho de Deus, de ser uma filha de Deus, situações vão se levantar contra a sua vida. Eu vou falar quarta-feira sobre isso. Satanás, ele não tem mão, Satanás não tem cabeça, Satanás não tem boca, Satanás não tem pernas, e ele vai usar pessoas energizadas por ele, que têm olhos, bocas, pernas, que têm uma vida, um corpo, para poder atormentar você, para fazer guerra contra você, para insurgir-se contra a sua vida. E nós precisamos nos preparar para tudo isso, para todas estas situações que vêm contra nós. Agora, qual que é o grande drama hoje? É que o povo de Deus, parece que cada vez mais há um certo distanciamento das coisas espirituais. Parece que nós vamos vencer tudo com a nossa força, com a nossa suficiência, com a nossa capacidade. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, entenda em espírito e em amor o que eu vou lhe dizer. Por mais preparado, por mais preparada que você seja, e eu acredito que muitos aqui são, na sua vida profissional, na sua vida secular, em todos os aspectos possíveis, nada substitui um preparo, uma vida espiritual alicerçada sobre a rocha. Porque quando o vento sopra com ímpeto contra uma vida, quando o vento sopra com ímpeto contra uma família, quando o vento sopra com ímpeto contra um empresário, contra um comerciante, contra um profissional liberal, contra uma criança, contra uma família, a única força capaz de resistir ao vento, para que a sua casa não caia, para que não venha a ruína, é a vida espiritual. E a vida espiritual muitas vezes é posta de lado em busca das outras coisas. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que priorizar o reino e as demais coisas nos são acrescentadas. Mas a verdade é que a grande maioria de nós
priorizamos a nossa própria vida, a nossa própria causa, a nossa própria vontade, a nossa própria necessidade, e o vento tem soprado. E a ruína tem alcançado muitas vidas. E as pessoas não sabem qual é a razão da ruína, do problema. É porque às vezes nós não priorizamos a nossa vida espiritual. Vida espiritual é prioridade. Cristianismo, amados, não é um conto de fadas. Cristianismo é uma preparação para a eternidade. Cristianismo é uma preparação para uma batalha. Cristianismo é uma preparação para a guerra, porque nós estamos em guerra. Há principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, que jaz no maligno, que investem diariamente contra as nossas vidas. E nós precisamos nos preparar, espiritualmente falando. Porque quando nós nos deparamos com o caos, nos deparamos com o horror, vou dizer uma coisa para você, humanamente ninguém é forte. Humanamente ninguém tem resistência. Nós vimos agora, quando veio esta Covid aí, que acometeu tantas pessoas, eu vi a fragilidade do ser humano. Eu vi como nós não somos nada, como de fato nós somos o que a Bíblia diz que somos, pó. Não é porque nós lutamos contra algo muito, humanamente falando, muito maior do que todos nós. E o que eu quero que você, à luz da palavra de Deus, entenda, é que nós não podemos vencer através da nossa carne, nós não podemos vencer através do nosso talento pessoal, nós não podemos vencer através da força do nosso braço, nós não podemos vencer através da nossa inteligência aquilo que está aí fora e tem se levantado contra as nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 7, uma das expressões talvez mais fortes do apóstolo Paulo é o reconhecimento da sua pequenez, quando lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Paulo fala, olha, chegou um momento da minha vida, quando eu cheguei eu não tive alívio nenhum. Ele diz, pelo contrário, foi muita tribulação em todas as áreas, foi muita tribulação. E olha o que ele diz, lutas por fora, temores por dentro. Você sabe que existem lutas por fora, aqui fora, que geram temores nos nossos corações? Por isso é fundamental, amado, que você possa alicerçar a sua vida sobre a rocha. Paulo chegou ao ponto de desesperar da própria vida. Ele diz assim, olha, era tanta tribulação, eram tantas lutas, que eu cheguei a ter medo, eu fiquei atemorizado. O que significa isso? Todos nós temos momentos de crise. Todos nós passamos por situações inesperadas. Você sabe que uma situação pode mudar de uma hora para outra? De maneira inesperada, uma notícia vem. De maneira inesperada, uma situação pode se levantar contra as nossas vidas. E quando nós estamos preparados, espiritualmente falando, nós temos resistência para lutar contra o que vem sobre as nossas vidas. Eu quero hoje te alertar, eu quero te aconselhar, eu quero dizer para você que o maior investimento que você pode fazer, eu sei que vocês estão fazendo, tem pessoas aqui agora conectadas conosco, centenas de pessoas através agora também da internet, eu quero dizer para todos vocês que nós precisamos, amados, fundamentar, nos preparar espiritualmente para combater o bom combate da fé. Para tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, por mais que se levante, você tenha resistência para que a sua casa não caia, para que você não possa sucumbir. Amém? Eu quero te mostrar que assim, é óbvio que nós não vamos enfrentar apenas momentos de dificuldades. Bispo, quando o irmão fala assim, me parece que eu então só vou ter muita crise para eu enfrentar pela frente? Não necessariamente. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que também grandes oportunidades, como eu falei aqui há poucos dias atrás, grandes bênçãos podem se tornar maldição na vida de quem não está preparado espiritualmente. São 30 anos, um pouco mais de 30 anos de vida com Deus, um pouco mais de 20 anos como ministro do Evangelho pregando a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu posso aqui te assegurar, falar isso para você com toda sinceridade. Eu vi pessoas que foram extremamente honradas e abençoadas por Deus, mas que não estavam preparados espiritualmente e a bênção se tornou ruína.
Eu vi pessoas que, porque compraram uma propriedade no interior, abandonaram a obra de Deus, todo final de semana partiram para o interior. Eu vi pessoas que muitas vezes entraram por estas portas em dia de chuva, vestindo um saco plástico, um guarda-chuva na cabeça, um saco plástico no corpo para não se molhar, às vezes o chinelo no pé e o sapato na sacola, para se secar aqui nos vestiários da igreja. E depois que a bênção veio, compraram um belo carro, um automóvel bacana, foram embora. A bênção se tornou maldição, porque as pessoas não estavam preparadas para receber também a bênção. Então, escute uma coisa, guerra não é apenas quando vem uma dificuldade, guerra é quando a bênção chega sobre a sua vida e você não sabe lidar com ela, é quando a bênção chega sobre a sua vida e você se torna arrogante, você se torna prepotente, é quando a bênção chega à sua vida e você acha que é maior do que o outro, quando a bênção chega à sua vida você perde a humildade. Então, se não há um preparo espiritual, meu amado, você vai se arrebentar, desculpe a expressão. Então, existe a ferramenta certa para nós atuarmos, e nós temos que nos preparar dessa maneira. Hoje pela manhã eu falava isso no nosso culto em Santos, tivemos um culto com a igreja lotadíssima hoje, fiquei muito feliz do nosso culto em Santos, quase que não cabiam pessoas, de tão lotada que a nossa igreja estava lá hoje, uma alegria muito grande no meu coração, e eu falei de uma experiência que eu passei um dia aqui na igreja. Um dia eu estava aqui numa dessas coisas que nós fazemos aqui, e eu fui soltar um parafuso aqui na igreja. E eu sou um apaixonado por ferramenta, eu tenho maquita, eu tenho furadeira, ganhei uma pistola daquela que parafusa, coisa maravilhosa, pá em parafuso, tira parafuso, eu ficava arrumando tudo quanto era parafuso para tirar e pôr, uma beleza. Eu gosto muito de ferramenta, e eu tenho em casa tudo quanto é tipo de ferramenta, serra, tudo que vocês imaginarem. Eu cheguei aqui na igreja, minha caixa de ferramenta não estava no carro, estava em casa, e eu fui soltar um parafuso, não consegui, era um parafuso Phillips. Eu fui no almoxarifado, que aliás está uma organização, que nós vamos conversar com os responsáveis essa semana, e eu peguei no almoxarifado uma chave, eita, roupa suja não se lava no altar, peguei uma chave fenda e tentei soltar o parafuso Phillips, não ia, e eu forcei, chegou a fazer um calo aqui na minha mão, forcei, quase 1 hora não soltei o bendito parafuso, tive que sair, comprei uma chave, voltei, em 30, 40 segundos eu soltei. Foi muito tempo para soltar um parafuso, porque eu não tinha a ferramenta certa, eu não estava preparado com a ferramenta certa para soltar um parafuso, eu sofri por isso. Às vezes, algo simples na sua vida pode gerar uma tormenta, pode custar tempo, pode custar horas preciosas, pode custar muito por você não estar preparado espiritualmente para lidar com uma bobagem, às vezes que surge na sua vida. Às vezes você vê uma crise, um problema dentro de casa, num casamento, uma pessoa não está preparada espiritualmente, surge um problema e aquilo vira um tormento, e às vezes fica a mulher sem conversar com o marido 1 mês, 1 semana, não olha na cara, não quer falar, com raiva, embrutecido um com o outro, sabe, a esposa dormindo de calça jeans, e por quê? Por conta, às vezes, de não haver um preparo espiritual para lidar, desculpe a expressão, com uma bobagem, que não sabe às vezes lidar com um problema qualquer da vida. Então, se não há uma preparação, a grandeza se torna ruína, o problema ele amplifica e te destrói. E hoje eu vejo pessoas, amados, eu quero falar isso em nome de Jesus, com temor e tremor no meu coração, eu vejo pessoas assim na obra de Deus. Qualquer coisa está abalando, qualquer coisa eu vou embora, eu vou largar a igreja, eu vou largar minha vida, eu vou largar meu emprego, eu não aguento mais esta vida, eu quero morrer, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais minha família, por qualquer coisa, por qualquer razão. As pessoas estão dizendo, eu vou largar tudo, eu não quero ser, por qualquer coisa. As pessoas estão trocando tapas no meio da rua, por qualquer coisa, as famílias já não se falam mais. Por que isso tem acontecido? Por falta de preparo na vida espiritual. Por que as pessoas não sabem lidar com diferenças, não sabem lidar com problemas? Não. Bispo, porque isso é muito complexo. Amado, complexo é nós não termos uma vida com Deus. Porque eu vou falar uma coisa para você. O seu manual de vida está aqui. Tudo que você precisa para lidar com os problemas, com as lutas, com as guerras, com as adversidades está aqui.
Se você quiser saber de vida financeira, a palavra de Deus fala sobre vida financeira. Se você quiser saber sobre criação de filho, você não precisa pesquisar na internet. A Bíblia Sagrada fala sobre criação de filho. Se você quiser saber como é um marido lidar com a esposa lidar com o marido, você pode ir na Bíblia, que a Bíblia ensina o marido a amar a mulher amar o marido, ensina como tem que ser a postura do marido, como tem que ser a postura da mulher. A Bíblia ensina. Se você quiser saber de obediência e reverência, a Bíblia fala. Se você quiser empreender e ser um comerciante, ser um empresário bem-sucedido, a Bíblia fala. Se você quiser ser um professor, a Bíblia fala. Se você quiser ser um juiz, a Bíblia ensina. Se você quiser trabalhar com serviços gerais, a Bíblia orienta. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida, está tudo aqui. A Bíblia nos ensina a tratar as diferenças, a Bíblia nos ensina tudo. E eu quero te mostrar a vida de um homem que mesmo no momento de dificuldade, ele se desenvolveu, ele cresceu, ele foi honrado. E eu quero, através da vida dele, mostrar os altos e baixos da vida, os momentos que nós passamos, que nós enfrentamos, como é possível, através de uma vida espiritual sólida e equilibrada, atravessar por qualquer situação e permanecer inabalável. Em Daniel, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres. Aí ele faz deferência de como que ele quer. Versículo 4. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, o rei manda que trouxessem a ele alguns dos filhos de Israel, ele especifica, da linhagem real, entre os nobres, sabe, que não tenha nenhum defeito, que tenha boa aparência, que sejam instruídos na sabedoria, que tenham sabedoria, que tenham conhecimento das coisas de Deus, que sejam doutores na ciência, que tenham conhecimento da ciência. Ele faz aqui toda a especificação. E o rei determina como que eles seriam alimentados. Determinou o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, ou seja, o que o rei comeria, eles também comeriam, e o vinho que ele bebia. E que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Veja, aqui você vê um momento difícil para o povo de Israel, um momento em que eles estão exilados, e o rei manda que eles servissem ao rei. E aí o rei especifica tudo que nós vimos aqui, e olha só que coisa interessante. Versículo agora 17, vamos ver o versículo 17. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Perceba que o rei pede a alguns homens com uma característica, que eles, olha, tem que ser assim, assim, assim. E a gente percebe que aqui tem uma intervenção divina. Tem pessoas aqui, e em especial Daniel, que tinha uma intervenção divina, ele tinha um conhecimento de Deus. Deus havia dado a ele um direcionamento, um conhecimento, que não era um conhecimento apenas humano, era algo espiritual, era algo de Deus para a vida dele. 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, para o qual trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, vencido ali o tempo determinado, os 3 anos que ele havia falado, eles foram trazidos diante do rei Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Lembram que muitos outros foram chamados, mas esses 4 se destacaram, porque
algo de Deus estava sobre a vida deles. Aqui fica claro no versículo 18 que Deus havia colocado uma intervenção, havia um tratado, um trabalhar de Deus, algo espiritual na vida desses homens. Trouxeram por isso, passaram a assistir diante do rei. Versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, as achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Quando o rei chama esses 4, entre eles Daniel, e coloca ali diante deles e começa a questionar, o rei percebeu que eles eram muito mais instruídos, 20 vezes mais do que todos os outros que estavam ali, 10 vezes mais, desculpem, do que todos os outros que estavam ali com ele. Então, esse capítulo termina com a ascensão desses 4 homens. Este capítulo termina com um momento em que eles estão vivendo, sabe, a glória de Deus sobre a vida deles. Agora, no capítulo 6, no versículo 2, diz assim: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um dos quais estes sátrapas. Sátrapas é uma espécie de assistente, eram os assistentes do rei, dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel, veja só, se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os assistentes, os sátrapas, procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Veja só, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Deixa eu te explicar isso aqui, para você entender como as coisas às vezes acontecem nas nossas vidas. Quando nós buscamos a direção de Deus, entenda isso pelo Espírito, Deus vai sempre promover você. Quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, não significa que vai ser fácil, que você não vai ter luta, que você não vai ter dificuldade, mas significa que Deus vai ser com você. Quando nós honramos a Deus, por exemplo, sabe, no nosso chamado, você que tem um chamado, você que tem algo, um talento, um dom que Deus colocou na sua vida, e você honra a Deus através desse chamado, deste dom, deste talento, Deus vai fazer com que você possa se sobressair ainda mais, que você possa crescer, se desenvolver e ser ainda mais honrado, porque Deus permite a honra nas nossas vidas. A Bíblia diz que Ele honra aqueles que o honram. Então Deus permite a honra na sua vida quando você honra Ele. Então, você vai perceber que todas as vezes que nós estamos nutrindo, cuidando da nossa vida espiritual, a honra de Deus vai vir. E junto com a honra de Deus vem o incômodo por parte de muitas pessoas. Você sabe que quando alguém começa a crescer, a se desenvolver, ter uma vida com Deus, as coisas começam a acontecer, automaticamente vai surgir no coração de pessoas que estão ao seu redor um sentimento de raiva e de inveja. Pelo simples fato de você estar crescendo, se desenvolvendo, tendo uma notoriedade, etc., as pessoas vão ficar com raiva. Você veja que aqui tanto os presidentes, né, e os assistentes começaram a ter uma raiva de Daniel. E eles procuraram ocasião, se você ler, eu não vou ler aqui todo o texto, mas se você ler depois em casa, você vai ver que eles procuraram um jeito, né, de armar uma cilada para que Daniel caísse. Eles tentaram de todas as formas articular um jeito para que Daniel se desse mal. Eles tentaram tudo e eles não encontraram. Aí eles dizem assim, olha, só há um jeito de nós pegarmos Daniel, através da fé dele, através do posicionamento espiritual de Daniel. Ou seja, Daniel vinha no momento de ascensão, de crescimento, de fidelidade, de honra diante do rei. Nabucodonosor não estava mais ali, já era Dario, e ele estava ali sendo honrado, ele estava ali crescendo, ele estava ali no momento de ascensão muito grande. De repente, eles armam uma cilada.
eles criam ali uma forma, um decreto, que eles sabiam que através daquele decreto, através daquilo, Daniel seria exposto. E lá no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube da escritura, você sabe qual é, que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. Este era um hábito dele. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Como eles viam que Daniel todos os dias, 3 vezes por dia, ia diante do Senhor e orava, eles disseram: vamos fazer um decreto que ninguém pode, ó rei, adorar ninguém senão ao Senhor. Senão você é rei. Assinar, e eles pegam Daniel, e você conhece a história. E da noite para o dia, Daniel sai da honra, onde ele estava no lugar de destaque, e ele vai parar num calabouço cheio de leões, aonde ele possivelmente seria devorado. O que eu quero que você saiba é que às vezes isso acontece conosco em algum momento da nossa vida. Você está caminhando com Deus, você está fazendo as coisas certas, você está buscando, de repente você não tinha uma vida tão correta, de repente você não tinha uma vida tão acertada, mas você diz: não, eu quero acertar o meu caminho com Deus, eu vou acertar a minha vida com Deus, eu não quero mais isso no meu caminho, eu quero ajustar a minha vida. E nesse momento vai insurgir contra você situações para tirar você do seu foco. E foi o que aconteceu com Daniel. Algo se levanta contra ele, e da noite para o dia, ele que estava vivendo um momento glorioso, um momento bacana, um momento feliz, ele se viu em dificuldade. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas a diferença é que quando nós analisamos a vida de Daniel, eu não vou contar a história dele aqui porque você já conhece, você sabe que ele recebe um grande livramento de Deus, porque Daniel não se deixou abater com aquela situação. Ele não se voltou contra o rei e disse: você é um hipócrita, um bandido, eu confiei em você. Olha, ele não se voltou contra o rei e disse: grande amigo você é, rei, quando eu prestava para te servir, tudo bem, agora você faz... Não, ele não se revoltou, ele não se insurgiu, ele não usou a boca dele para falar bobagem. Sabe por quê? Porque ele tinha consciência de quem Deus era, ele estava preparado em Deus para lidar com toda e qualquer situação. O que eu quero que você entenda hoje pelo Espírito Santo de Deus é que você só vai vencer os altos e baixos da vida, você só vai saber lidar com as situações, as dificuldades que vêm contra você, se você tiver base sólida espiritual, se você tiver um alicerce no Senhor, se a sua vida estiver fundamentada em Deus. Amados, situações podem mudar num instante, de uma hora para outra. O que não pode mudar é a nossa postura. O que não pode mudar é a nossa confiança em Deus. Problemas podem surgir da noite para o dia, de uma hora para outra. Agora você tem que saber como responder às situações que vêm contra você. Eu quero falar aqui de coisas simples da vida. Porque os maiores problemas não é quando alguém é acometido por um câncer. Porque quando alguém é acometido por um câncer, a pessoa sabe a luta que ela vai ter que travar. Ela sabe o caminho que ela tem que percorrer para receber a sua vitória. Ela sabe. Ela vai se agarrar a Deus, vai buscar através da medicina, nós vamos orar, a igreja vai se unir e Deus vai operar um milagre. Mas o problema são nas coisas simples da vida que fazem as pessoas afundarem, que faz com que as pessoas se arrebentem. Desculpe a expressão, são as coisas simples da vida que trazem grande complicação. Você sabe, se nós não soubermos lidar com as questões do dia a dia, os altos e baixos da vida, a gente põe tudo a perder. Amados, quantas pessoas com instrução, quantas pessoas com currículo invejável, quantas pessoas que poderiam dar aula, sabe, em grandes universidades, quantas pessoas que poderiam trabalhar em grandes indústrias, em grandes multinacionais, mas as pessoas não conseguem. Ou às vezes alcançam a vaga por conta do currículo, mas a pessoa tem problema de relacionamento, não sabe lidar com o outro, a pessoa não sabe tratar o próximo, não sabe conversar, não sabe dialogar. Quantas vezes numa simples fechada no trânsito, você vê alguém às vezes desmoronando.
Ô desgraçado, desgraçado é você, tua mãe, vagabundo, você não presta você, cachorro, cachorro é você. Para não falar, isso aqui eu estou sendo bonito, polido. E a pessoa sai dali, se eu tivesse uma arma, eu dava um tiro na cara, e eu não sei. E a pessoa fica o dia inteiro remoendo um veneno maligno no coração, porque não sabe lidar com uma situação simples da vida. Tem pessoas que não sabem lidar com pessoas que... Eu tive um problema, bispo, a pessoa me fez muito mal, sabe, agora eu não durmo de noite, porque outro dia eu entrei na internet, a pessoa estava lá, rindo, gargalhando na internet, a pessoa me lesou, me prejudicou, eu tenho a pessoa não sabe lidar com isso. Vida espiritual. Porque aqui, fala que quando alguém te prejudica, o que você faz? Perdoa. Ah, bispo, eu não perdoo. Você não tem base espiritual, você não tem vida com Deus. Porque quando alguém me diz assim, bispo, eu não consigo perdoar, eu sei que essa pessoa não tem vida com Deus, não tem vida espiritual, com todo carinho. Se alguém aqui, se você não tem condições, eu não consigo perdoar, bispo, mas o que fizeram comigo foi muito grave. O perdão não se trata de fazer o bem para a pessoa. O perdão não é uma carta de alforria para a pessoa, o perdão é uma carta de alforria para você. Porque quando você perdoa, você libera o outro para seguir o seu caminho e você segue o seu. Quando você perdoa, você traz a paz para você. Você traz a paz para o seu coração, traz alívio para a sua alma. Nem muitas vezes, quando nós perdoamos, não dá mais para conviver. Às vezes um vai sair para a direita, outro vai precisar ir para a esquerda. A confiança foi quebrada, houve uma ruptura, não há retorno. Um segue para um lado, outro segue para o outro. Agora, o perdão, ele tem que ser dado. Você tem que perdoar. Eu não consigo, eu tenho uma raiva. E aí a gente vê pessoas que têm todos esses sentimentos, e não é questão de comportamento, igreja, é porque falta aplicar a palavra de Deus. Nós não podemos ser uma geração que por qualquer coisa nós nos irritamos. Você não pode ser alguém que por qualquer coisa eu vou embora da igreja, por qualquer coisa, sabe, eu não quero saber mais de Deus, Deus não me, eu tive um problema, como já se viu, eu peguei Covid, onde já se viu, Deus não me guardou, eu não vou mais na igreja. Você não pode pensar dessa maneira, você não pode pensar assim, você não pode permitir que os problemas, os altos e baixos da vida, as situações que se levantam contra você, sabe, desestabilize a sua fé, desestabilize a sua vida emocional, que estas coisas gerem em você uma pressão tão grande ao ponto de você largar tudo. Em Mateus no capítulo 14, versículo 28, diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que coisa extraordinária, um momento glorioso, andou sobre as águas, uma experiência extraordinária. Olha como uma situação pode mudar quando uma postura... Amados, eu queria que vocês entendessem isso pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo coloque isso hoje na tua mente, no teu coração. Que às vezes a mudança repentina não é porque algo absurdo aconteceu. Sabe, bispo, algo muito grave aconteceu, por isso que eu fiquei assim. Às vezes o que te derruba é algo muito pequeno. Às vezes o que põe, sabe, a tua vida a perder, entenda por favor pelo Espírito Santo de Deus. O que gera a ruína na sua vida, às vezes é uma bobagemzinha, é algo desse tamaninho, é um orgulho, é uma soberba, é uma vaidade, é uma coisinha qualquer. Você tirou os olhos de Jesus, colocou os olhos numa coisa qualquer, você se arrebenta. Olha o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Olha, ele está andando sobre as águas. Não foi que algo absurdo aconteceu. Ele tirou os olhos de Jesus, que ele estava ali olhando para Jesus. É fantasma ou é Jesus? É Jesus ou é um fantasma? Ele estava andando. De repente ele tira. Amado, quando a gente tira o foco de Deus um tantinho assim, a gente tem medo, a gente afunda, a gente faz bobagem. Quero dizer para você, todas as vezes que alguma coisa afundou na sua vida, foi porque você tirou os olhos de Jesus. Foi porque você colocou os olhos no vento, no problema, na tempestade, em qualquer outra coisa, menos em Jesus. O que você precisa saber é que os olhos não podem ser tirados de Jesus. Se nós tirarmos o alicerce, o firme fundamento que é Jesus, não sobra nada.
Nós estamos, amados, aonde estamos porque Deus nos sustenta. Então, a tua capacidade, a tua suficiência vem de Deus. Não é a força do teu braço, não é a tua capacidade humana, não é a tua suficiência humana. Porque Pedro estava ali no auge, no momento máximo talvez da sua vida, andando sobre as águas. E de repente ele repara, sabe quantas vezes você estava no auge da sua vida profissional, sua família, tudo caminhando, tudo indo bem, de repente você tirou os olhos do que Deus estava fazendo para olhar para algo que você não devia ter colocado os teus olhos. Todas as vezes que algo ruim acontece conosco, todas as vezes que algo terrível acontece conosco, ao ponto de nós realmente sermos prejudicados, é porque nós deixamos de olhar para Jesus. É porque nós colocamos os nossos olhos em qualquer coisa, mas não foi em Jesus. E você precisa ser honesto e sincero com você mesmo nessa noite. Você precisa olhar para a sua vida e começar a perceber, peraí, que rumo que eu estou dando para a minha vida? O que eu tenho feito com a minha vida espiritual? Porque às vezes, amados, nós gastamos horas e horas com muitas e muitas coisas, mas não gastamos um minuto. Às vezes nós gastamos, de verdade, você fica às vezes ali 3, 4 horas, como eu, né, tentando tirar um parafuso com uma chave que não é certa. Ao ponto que eu saí daqui, fui num depósito, eu não levei 5 minutos para de carro, e aqui num depósito, 2 quarteirões para frente, peguei uma chave, vim aqui e soltei o parafuso. Às vezes a gente fica lá forçando a barra, tentando, fazendo do nosso jeito, e a gente não para um minuto para orar por um problema que a gente está enfrentando. Talvez você está vivendo um problema terrível na tua vida financeira, mas você não tem coragem às vezes, de parar, pôr o seu joelho no chão e falar, Senhor, onde é que eu estou errando? Senhor, o que é que eu fiz de errado? Senhor, me ajuda nisso daqui. Talvez você está vivendo um drama terrível, 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 na sua família. Aí você, sabe, está tentando de tudo, mas você não põe seu joelho no chão e fala, Senhor, me mostra aqui o que eu preciso enxergar, o que eu preciso ver, o que eu tenho que fazer, o que precisa ser mudado em mim. Às vezes nós não oramos, às vezes nós tentamos fazer do nosso jeito, mas não fazemos uma oração honesta e sincera, uma oração com um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Nós temos que nos voltar para Deus. Sabe, a igreja não é para nós virmos aqui e termos um louvor bacana, bonito. Não é para nós virmos aqui e você entregar o seu dízimo, ou agora que a tecnologia nos permite, fazer o seu Pix com o seu dízimo para a conta da igreja, e agora eu estou em kits com Deus, eu estou pago com Deus, eu estou em dias com Deus, aleluia. Não, não, não. É muito mais do que isso. Porque eu e você somos extensão de Deus nesta terra. Sabe, o sal e a luz, é você, sou eu. Você é o sal da terra, a luz que este mundo precisa é você. Mas às vezes a nossa luz está tão ofuscada, porque nós estamos buscando tantas coisas e esquecemos de que o nosso chamado é para ser luz no mundo, luz na vida das pessoas. Você tem que ser luz na vida da sua família. Sabe que ontem eu acordei e eu pensei, tinha 50 mil coisas para fazer. E o meu filho Gabriel, não sei onde que o Gabriel está, ele tinha me falado assim, pai, você me leva para jogar tênis no clube? Ele vem me pedindo isso já faz alguns dias, pai, você me leva para jogar tênis no clube? Eu acordei ontem, eu tinha 50 mil coisas para fazer, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desligar meu telefone, eu vou pegar meu filho, e eu vou ter um tempo de qualidade com meu filho. E fui para o clube com ele, e com a minha filha. E lá nós ficamos, almoçamos lá, passamos um dia gostoso, jogamos tênis, nos divertimos. Foi uma delícia. E quando nós saímos dali, sabe, meu coração estava pleno. Eu vim para a reunião ontem de oração, o meu coração estava pleno. Porque eu pude ter um tempo de qualidade com a minha família, com os meus filhos. Como há muito tempo, às vezes a gente não tem todos juntos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Nós temos que ter tempo de qualidade com Deus. Não é só vir para a igreja e prestar o nosso culto e está tudo bem, e agora tem que acontecer a bênção, a vitória, o milagre, a prosperidade. E a tua vida com Deus, e a tua vida espiritual? Como estão os teus pensamentos? Como está a sua mente?
Como que você lida com as questões da vida? Como que você está lidando com os altos e baixos da vida? Como você está lidando com seus problemas? De forma racional, humana e lógica ou de forma espiritual? Quando o problema vem, você grita ou ora? Quando alguém se levanta contra a sua vida, você quer matar, estrangular, ou você quer colocar nas mãos de Deus e pedir para Deus agir em seu favor? Como que você tem agido? Eu não quero pôr peso em você, mas a mensagem que não confronta não é mensagem. A mensagem que não faz você refletir não é mensagem. Aí não é uma pregação. A mensagem que não leva você ao arrependimento, a uma reflexão, aí é uma palestra, e palestra não se dá na igreja. Aqui é um lugar de reflexão, é um lugar de mudança de vida. É um lugar para você entender que você é crente em Jesus Cristo. E porque você é crente em Jesus Cristo, você tem uma vida com Deus, o seu procedimento tem que ser em conformidade com a palavra de Deus. Nós vemos aqui um homem crente, que numa fração de segundos, ele tira os olhos de Jesus, e tudo vai por água abaixo, mas aí, dá um start. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, o start, gritou, salva-me, Senhor. Sabe o que acontece quando nós gritamos, salva-me, Senhor? Prontamente, 31, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Estava tudo indo bem. Mas o que acontece? É que às vezes a gente duvida. Sabe um ditado brasileiro? Misericórdia, Ave Maria. Há um ditado brasileiro, como diria uma irmã aqui da nossa igreja, Ave Maria. Não, daqui não. Nossa Senhora. Há um ditado que assim, é bom demais para ser verdade. Já viram isso? Alguém já ouviu isso aqui? Levanta a mão. Pode levantar, não tem vergonha não. É bom demais para ser verdade. Tem coisa que a gente... É bom demais para... Pedro deve falar, é bom demais para ser verdade. Olha lá, estou falando ao vento. Amados, um momento de dificuldade não define você. Não é porque você passou por uma luta, passou por um problema, caiu, o Senhor te levanta, a misericórdia de Deus te levanta, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, sabe? Você titubeou, sabe? A mão de Deus te coloca de pé, Deus te traz à tona de novo para respirar, Deus te coloca de pé. Agora, busque nele a mudança que você precisa, busque nele, sabe, o crescimento que você necessita. Antes, olha só, um pouco depois, melhor dizendo, lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 3, olha que passagem interessante. Entretanto, um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Olha o que Pedro responde para ele, até num momento de desabafo, né? Ele diz assim, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nós trabalhamos a noite inteira aqui, não pegamos nada, não apanhamos nada. Sabe, Pedro tinha vindo de um dia ruim de pesca, um momento de dificuldade, mas de repente, algo muda. Eu quero dizer para vocês que o de repente de Deus é extraordinário, amados. Você pode ter entrado aqui hoje cheio de problemas, situações para resolver. Pode ter entrado no mês de setembro com um monte de conta para pagar e você não sabe como. Você pode ter entrado aí com várias questões que você tem para resolver. Você pode ter entrado no mês de setembro com algumas questões emocionais que você não está sabendo lidar. Ok, mas há um de repente de Deus, há um momento em quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, e foi isso que Pedro fez, colocou o que ele tinha à disposição de Deus. Diz a palavra do Senhor que Jesus fala para ele, Pedro, volta a pescar. Ele disse, Senhor, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, lá em Lucas 5, versículo 6 diz, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Ou seja, a situação, a sorte dele mudou de uma hora para outra. Então não permita que um momento de dificuldade desencoraje em você.
Não permita que o momento de luta, desestimule você. É óbvio, a vida tem altos e baixos. O que você precisa é estar espiritualmente preparado. Você tem que buscar este conhecimento, esse crescimento na sua vida espiritual. Em João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Eu queria encerrar dizendo uma coisa para os irmãos. Para nós vencermos, nós precisamos da palavra. Se você tem alguma situação que você precisa resolver, resolva na palavra. Durante muitos anos a gente tem visto o povo de Deus tentando resolver tudo na força ou na base do sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer isso aqui, eu vou pagar um preço, eu vou vigiliar, eu vou fazer um jejum forte e Deus vai me dar a vitória. Deixa eu te explicar uma coisa para você. Nós vamos vencer o mal com a palavra. Como que você vai lidar? Eu queria, nesse minuto final, falar isso com você. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tem que habitar, tem que morar em você. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. Como é que você vai lidar com os problemas e as dificuldades que surgem contra você, contra a sua vida? Como Jesus lidou. A palavra de Deus diz que Jesus havia, em cumprimento da lei, para cumprir a lei, jejuado 40 dias e 40 noites. E ao cabo disso, diz a Bíblia que ele teve fome, ele estava cansado. E nesse momento, que ele estava cansado, vulnerável fisicamente, veio Satanás, veio o diabo para tentá-lo. Você conhece essa passagem? E ele diz assim: olha, você está com fome, transforme essas pedras em pães. Naquele momento, Jesus fez uso, ele utilizou a palavra, o verbo, o logos, e ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que você tem que entender? Quando alguma coisa se levantar, te tentar investir contra a sua vida, use a palavra. Olha, está escrito na palavra de Deus, está escrito. Mais adiante, o inimigo não satisfeito, ele mais uma vez, ele intenta contra Jesus. Ele diz assim: olha, se você, está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, pula daqui e os anjos vão te amparar. E Jesus disse: não tentarás, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele não satisfeito, ele ainda vem e diz assim para Jesus: olha, se você prostrado me adorar, te dou tudo isso que tem aqui. E Jesus mais uma vez usa o logos, o verbo, a palavra, e diz: está escrito para se prostrar e adorar somente ao Senhor nosso Deus. E ele repreende o inimigo e ele sai da presença de Jesus. Eu quero que você faça uso da palavra, amado. Em Colossenses, Paulo diz: habite ricamente, põe para mim na tela, habite ricamente em vós a palavra tem que habitar no teu coração. Nós não podemos, amados, fazer de conta. Nós não podemos ser uma geração, desculpe a expressão, que vive faz de conta. Faz de conta que eu sou crente. Você sabe que hoje tem crente que não pode ser repreendido, que vai embora da igreja. Nunca foi crente. Como diria o Valadão, vocês não são crente não. Não é possível, não são crente. Porque hoje a pessoa não aguenta uma repreensão. A Bíblia diz: repreende o sábio, ele te amará. Repreende o sábio, ele se fará mais sábio ainda. Mas no auge da arrogância de um ser humano, ele não quer ser repreendido. Amado, se você vier aqui e a palavra não te repreender, ou se você for repreensível em algo e você não aceitar a repreensão, você não é crente. Porque a ovelha ouve a voz do pastor. Não sou eu só estou aqui conduzindo a tua vida através da palavra. O verdadeiro pastor é Jesus.
Mas a palavra repreende, a palavra educa, a palavra exorta, a palavra ensina, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra tem que combater o erro na tua vida, o pecado, a mentira, o engano. A palavra vai confrontar você, porque a palavra é o Espírito de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado, é Ele que leva o homem pelo caminho direito. A palavra é lâmpada para os pés, luz para o nosso caminho. Nós precisamos da palavra para sermos bem-sucedidos. Se você quer ser honrado, se você quer pôr o inimigo em retirada, usa a palavra. Quando alguma coisa surgir na tua família, ou um problema lá, tua mulher gritou, não sei o que lá, você fala, sabe de uma coisa? Minha luta não é contra carne e sangue, eu não vou entrar nesse atrito com a minha mulher. Não quero guerra. Você, olha, isso está errado, não vamos por esse caminho. Esse não é o caminho de Deus, esse não é o caminho da bênção, esse não é o caminho da vitória. Deus não está nisso. Isso vai trazer complicações. Vamos parar por aqui, vamos parar. Dá aqui um cheiro, vai lá tomar um banho, que hoje é dia de ir para a igreja. Ah, quem pensou bobagem aí, está repreendido. Hoje é dia de culto, vai lá tomar um banho. Na hora que está vindo para a igreja já começa, não, porque não sei o que. Já começa a briga, fala, não vamos fazer isso não. Ó o diabo aí, ó o diabo querendo já arrumar encrenca para a gente não ir para a igreja, ó. Pegou? É verdade. Ó, vem cá, dá um beijo. Dá um beijo, dá um cheiro. Vai tomar um banho, que você está fedendo. A gasolina, formol, sei lá o quê. Vai. Use a palavra, amados. O povo de Deus está muito armado. Está guerreando contra o inimigo errado. Eu vou falar quarta-feira aqui. Está guerreando contra o inimigo errado. Está fazendo guerra, está fazendo encrenca, confusão com quem não deve. Use a palavra de Deus. Hoje é uma noite bendita, noite de ceia. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Nós vamos aqui recordar, sabe, o amor de Deus por nós, a entrega dele naquela cruz do Calvário por mim e por você. Mas em nome de Jesus, amado, põe ordem na tua vida, põe ordem na tua casa, põe ordem na tua família, põe teu joelho no chão. Olha, quem não tem o hábito de orar aqui, põe seu joelho no chão a partir de hoje, começa a orar. Quero dizer aqui aos comerciantes, empresários da igreja, quando você bater a porta na chave do seu comércio, vai lá num cantinho, senta, se ajoelha, pede a bênção de Deus sobre aquele dia, pede para Deus te dirigir, para Deus afastar do teu caminho. Cada decisão, faça uma oração. Ah, bispo, eu vou viver orando. É melhor viver orando do que viver chorando, porque eu já vivi chorando, é ruim demais. Hoje eu vivo orando para não viver chorando. Então, meu amado, minha amada, ore mais, chore menos. Se tiver que chorar, chore aos pés do Senhor, porque Ele vai enxugar suas lágrimas. Ele vai enxugar o seu choro, vai transformar o seu pranto em riso. Ele vai fazer isso por você. Ele vai fazer isso por você. Ele vai fazer isso por você. Mas é aos pés do Senhor. Se eu tiver que cair, amados, eu vou cair aos pés da cruz, eu vou cair aos pés do Senhor. Se eu tiver que me jogar, amados, eu me jogo aos pés de Jesus, porque eu sei que lá eu vou estar seguro. Então, em nome de Jesus, quando vier os altos e baixos da vida, porque vem, eu poderia te mostrar aqui centenas de passagens, se agarra com Deus, amado. Pedro começou a afundar, ele disse, Senhor, me socorre. Vem cá. Se olhou para onde não devia, homem de pequena fé, foi repreendido, mas foi salvo. Foi repreendido, mas tomou juízo, recobrou o juízo. Olha, ser mãe, ser esposa, ore todos os dias pelo seu marido. Bispo, eu não consigo orar com meu marido junto, ele sai, ele não... Ore pelo seu marido. Ore pelo seu marido. Mães, orem pelos vossos filhos. Deus ouve as vossas orações. Maridos, ore por suas esposas. Deus ouve as suas orações. Vamos orar uns pelos outros. Vamos usar as armas que o Senhor nos colocou nas mãos para nós usarmos, amados.
Vamos fazer isso? Vamos. Você pode fazer isso. Faça essa aliança com Deus hoje, amado. Olha, quero falar uma coisa para você, para eu encerrar. Me perdoe, mas eu preciso te falar isso, em nome de Jesus. Se tem alguma coisa afrontando a tua vida, experimenta orar. Tem alguma coisa te incomodando? Ora. Sabe, não vai para a internet para dar indireta ou direta para ninguém. Não vai fazer isso, aquilo, outro. Não vai fofocar com não sei quem. Você viu, fulano fez isso comigo, olha, me maltratou. Você não precisa disso, ore. Ore e peça para Deus te libertar, peça para Deus te dar a vitória, peça para Deus conduzir tua vida. Ore, peça sabedoria para Deus, discernimento, ore. Entrega na mão do Senhor, confia nele, no mais Ele vai fazer. A gente precisa resgatar isso dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Enquanto você está quebrando o pau, desculpa a expressão, quebrando o pau com o seu marido, Satanás está batendo palma. Enquanto você não está falando com teu pai, você não fala com a tua mãe, está brigado com teu irmão, Satanás está batendo palma. É isso aí, arrebenta com tudo. Nós não vamos permitir isso. Amém? Amém? Louvado seja Deus, que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém.